Bom, gente, finalmente então, agora nós vamos para a nossa última aula de revisão, onde que falaremos então de outros aspectos, né, da teoria de orbitais moleculares. Tá bom? Nós vamos falar primeiramente do H6B2, depois nós vamos falar do Na3-, olhando só a parte da ligação π, e por fim vamos falar do SF6. Ok? Quando nós pensamos na molécula de H6B2, ela tem o seguinte geometria. Olha, essa geometria mostra o quê? Vamos lembrar que nós temos o boro, que é 1s2, 2s2, 2p1. Nós temos 4 ligações em volta do boro. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? 4 ligações. Então, nós vamos ter uma hibridização do tipo sp3. Observe que eu vou evocar aqui na teoria da ligação de valência para facilitar a nossa vida. Nesses 4 orbitais sp3, você vai ter um elétron em cada, vai ter um vazio. Então, observa que aqui fica muito fácil de definir uma ligação. Você tem um orbital híbrido aqui, voltado para o hidrogênio. O hidrogênio também tem um orbital S com um elétron, formando a ligação, né, entre o S e o sp3. A mesma coisa aqui também. Então, 2 desses elétrons são ocupados aqui. Resta 1 e 2 ligações químicas. Por outro lado, aqui no outro boro, nós temos a mesma situação. Nós temos um hidrogênio aqui, o outro aqui, e nós temos aqui 2 orbitais híbridos com apenas um elétron que está envolvido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui uma estrutura, tá? De tal forma uma estrutura de tal forma que nós vamos trabalhar só com esta parte da molécula aqui, que é uma estrutura, ok? E essa estrutura vai ter apenas um elétron. O que nós temos então? Então, nós temos o nosso diagrama e nós vamos ter esta estrutura aqui, ó. Nós vamos ter essa estrutura com um orbital híbrido aqui, para um lado, a outra estrutura aqui do boro com outro orbital híbrido e o orbital S aqui. O que é a primeira coisa que nós aprendemos? Que nós temos que fazer a combinação desses dois orbitais, né? Então, nós temos um de um lado, outro do outro e o orbital S aqui no meio. Quais são as combinações possíveis? Então, nós temos uma combinação que é do tipo mais e uma combinação do tipo mais menos. Entendido? Então, lembra muito daquela molécula que nós fizemos de BH2, né? Onde você tem 2 hidrogênios, só que agora nós temos 2 orbitais híbridos. Então, no nosso diagrama, nós vamos ter um orbital de hidrogênio aqui
E nós vamos ter aqui no boro 2 orbitais. Certo? Quais são esses 2 orbitais? Um que é mais e aqui o átomo central, e o outro nós vamos ter mais de um lado, menos do outro, e aqui é onde está o átomo central. Né? Aqui é o boro. Ok? Então, veja, aqui o que nós temos aqui no centro é um átomo de hidrogênio. Isso aqui daria o quê? Um orbital P para se ligar com esse. Como não tem orbital P no hidrogênio, então este orbital ele é não ligante. Está aqui. E o outro, nós vamos ter a possibilidade de fazer um orbital ligante e o outro antiligante. Então, nós vamos ter um orbital do tipo não ligante aqui. Nós vamos ter um orbital ligante. Tá? Então, vou colocar aqui, nós vamos ter um orbital molecular, o outro orbital molecular antiligante, e esse aqui que vai ser não ligante. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos apenas um elétron em cima do hidrogênio e um elétron em cima de um desses orbitais. Por quê? Porque, só para lembrar, nós vamos colocar aqui um elétron, está vindo para fazer essa ligação, e o outro elétron aqui do boro vai fazer essa outra ligação. Então, nós vamos separar os dois em duas. Então, quando nós preenchemos o nosso sistema, nós vamos ter dois elétrons aqui. Ou seja, a ordem de ligação química vai ser 2 menos 0 sobre 2, que é igual a 1. Mas como eu tenho duas ligações, então a ordem de ligação entre... A gente vai colocar desta forma, para ver se fica claro. Ó. Ou seja, estou só me referindo a essa ligação, mas eu deixei esse boro do lado apenas para mostrar que eu estou pegando o hidrogênio que está em ponte. Então, ele vai ser líquido. O que nós aprendemos no sistema comum? Primeira coisa é que esse hidrogênio aqui está em ponte entre o boro e o boro. Ou seja, ele está realmente equidistante entre os dois. As duas ligações químicas aqui são equivalentes. Okay? Então, aqui neste caso, nós podemos falar em ponte de hidrogênio. É diferente da ligação de hidrogênio que a gente vê lá em forças intermoleculares. É totalmente diferente. Um outro aspecto que nós temos que ver é que nessa ligação, o que está faltando em cima do hidrogênio? Orbitais do tipo P. Porque se tivéssemos, nós teríamos esse orbital, formando aqui um orbital ligante. Então está faltando orbitais atômicos em cima do hidrogênio e também elétrons para preencher. Tá certo? Então esse aqui é um sistema que é 3 centros, 2 elétrons. Né? Tipicamente um sistema de 3 centros e 2 elétrons. Tá? Eu evitei botar os rótulos aqui, porque a gente sabe que nós teríamos que usar a teoria de orbitais moleculares. Ok? Vamos então para o próximo. Aqui, gente, apenas para mostrar como que nós vemos, né? Então, este seria o orbital, vamos dizer assim, ligante,
mais e menos, mais e mais. Esse aqui é o antiligante, né? Tá faltando mostrar aqui que nós temos um plano nodal aqui e aqui, tá? E esse aqui de baixo seria o não ligante. Então esses são os 3 orbitais para fazer essa ligação BHB. Então, gente, vamos fazer o NO3-. Então, nós temos aqui o NO3-. E para isso, eu gostaria de lembrar da estrutura de Lewis, né, que nós temos. Talvez valha a pena aqui eu lembrar que nós temos a nossa estrutura assim. Também nós temos nosso hidrogênio. Que nós vamos ter aqui, olha, nosso oxigênio. Então, o número de elétrons no nosso sistema vai ser quanto? Vai ser 5 mais 6 vezes 3 e mais 1, porque é uma carga negativa. Então, nós temos 24 elétrons, dos quais nós vamos distribuir da seguinte forma, né? Nós vamos ter que colocar isso tudo, mas nós não podemos romper aqui com a ideia de que nós estamos trabalhando na segunda linha da tabela periódica. Lógico, que nós vamos ter aqui uma carga menos 1, de acordo com a carga formal, mais 1 e aqui 0. Né? Lembrando que você tem híbridos de ressonância que vão, né, estabilizar o sistema. Agora, como é que a gente vê isso na teoria de orbitais moleculares? Então, a primeira coisa é entender o seguinte: para facilitar nosso raciocínio, nós vamos trabalhar aqui e evocar também a TLV. Então, o nitrogênio, qual que é a hibridização que tem no nitrogênio? Essa molécula é plana, né? Então, você tem uma hibridização do tipo sp2 aqui. Mas se você tem uma hibridização sp2, você tem orbitais voltados para os oxigênios. E você vai ter um orbital pz aqui, se nós colocarmos isso aqui no plano XY, então você vai ter um orbital pz que sai do quadro em cima do nitrogênio. Mas se para isso acontecer, o oxigênio, né, também vai querer ter um orbital P saindo do quadro aqui, para que possa fazer uma ligação pi, como essa mostrada aqui. Como é que nós fazemos isso então? Olha, é simples. O oxigênio também vai ter que ter hibridização sp2. Por quê? Porque aí eu vou ter um orbital vazio não, livre, pz, que vai interagir com o outro pz para fazer a ligação π. Então, para nós chegarmos a isso, nós vamos então chamar isso aqui de sp2. Agora, como é que estão esses orbitais π? Vamos lembrar, né? Aqui nós temos a nossa molécula. Os oxigênio aqui, ó, vai ter um orbital híbrido no plano para cá, um orbital híbrido no plano para cá, e um orbital híbrido para cá no plano. E o nitrogênio, por sua vez, vai ter seu orbital híbrido aqui. Ok? Então, vamos lá. Cada oxigênio tem 3 orbitais híbridos, sendo que apenas um deles, de cada oxigênio, vai fazer ligação com o nitrogênio. Os outros 2 estão para fora, e esses 2 que estão para fora são não ligantes. Tá? Então, gente, quando nós vamos pensar em teoria de orbitais moleculares, nós vamos fazer 2 coisas. Primeiro, nós vamos trabalhar com o sistema sigma. Por quê? Porque ligação sigma não interage com ligação π. Né? E aí nós vamos pensar
um diagrama de orbitais que seja alguma coisa assim. Eu vou pegar esses 3 orbitais que são do tipo sp2 em cima do nitrogênio e botar aqui o pz, 2pz aqui para fora. Do outro lado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são o conjunto de orbitais sp2 dos 3 oxigênios. Certo? Lembrando que apenas 3 deles vai nos permitir fazer ligação do tipo sigma. Ligante, sigma, antiligante. Então, são esses bonitinhos aqui. E nós vamos ter agora 6 orbitais aqui, que são o quê? Não ligantes. Tá claro? Sendo que, então, nós vamos ter elétrons nesses orbitais e os elétrons nesses orbitais aqui. 2, 4, 6, com 6, 12, com 6, 18. Então, nós temos aqui o sistema sigma. Só que agora nós temos que pensar no sistema π. Para isso, então, nós vamos pensar que nós temos os nossos orbitais p da seguinte forma, né? Nós temos o orbital p z assim, o outro assim e o outro assim. Então, nós temos que fazer um arranjo deles. O primeiro arranjo, mais óbvio que a gente tem, é esse aqui. Ó. Mais tudo mais e menos, menos, menos. E nesse arranjo, aqui no centro, nós temos um orbital pz, que vai poder fazer interação com todos esses 3 ao mesmo tempo. Né? Então, nós vamos colocar aqui os nossos 3 orbitais aqui, pz, né? Os oxigênios estão livres, e eles vão formar, né, para nós os primeiro orbital, né, que é este com este. Observa que isso aqui, ó, é uma das combinações que nós temos. Concorda que a gente vai chamar de π e π antiligante. Essa é uma das. Então, essa é o π ligante. Né, quando você tem aqui o π mais em cima e menos embaixo. E se você inverter esse π, você vai ter o antiligante. Então, tá bom. Mas quais são as outras duas combinações? Eu vou mostrar a figura deles. Mas, de qualquer forma, quero apenas dizer que eles têm que ser necessariamente não ligantes. Por quê? Porque se eu fizer aqui assim, mais, eu inverter um desses aqui, menos, mais, e esse aqui eu inverter, sei lá, mais, menos, tem algum orbital em cima do nitrogênio que possa fazer ligação ao mesmo tempo com todos esses 3? Não tem jeito. Tá? Então, esses 3 orbitais aqui, eles vão ser orbitais. Essas duas outras combinações, que eu tenho 3 orbitais p em cima do oxigênio, tem que me gerar 3 combinações. Uma delas é essa de cima, que deu a ligação π, sobraram outras duas. Então, essas duas aqui que a gente chama de um sistema, né, π, tá? Que na teoria de grupo vai ser chamado de E, tá? É o sistema E. Mas o que é importante aqui é que eles vão ser não ligantes. Tá? Aqui está um pouco fora do... Vai ficar claro para vocês ali na frente, quando eu mostrar para vocês a figura. Tá?
E para o preenchimento, nós vamos ter 6 elétrons preenchidos. Observe que agora ficou claro, né? Senão, quando nós olharmos para nossa molécula aqui, quantos orbitais elétrons não ligantes que nós temos? Né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, nós temos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem mais 2 aqui. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui, ó. 2, 4, 6, 7, 8. Você tem um orbital π ligante que está aqui. Só que observe que na nossa visão, esse orbital π, o que ele tem? Ele é distribuído com todas as ligações ao mesmo tempo. A ordem de ligação do nosso sistema vai ser o que? Vamos ver se dá para calcular. Vai ser 2, 4, 6, 7, 8, menos 0, dividido por 2. Então, isso dá 4. Só que nós temos quantas ligações químicas? 3. Então, para cada ligação NO, você tem 4 dividido por 3, 1,33. Tá? Que é exatamente o mesmo valor que a gente encontra quando a gente leva em conta os híbridos de ressonância aqui. Nós temos 3 híbridos de ressonância, ligação 2 mais 1 dividido por 3 dá 1,33. É a mesma ideia. Né? Para quem não está lembrado, por favor, revejam lá, né, a aula lá da Química Geral, de teoria de Lewis, né, com híbridos de ressonância e como calcular a ordem de ligação. Tá certo? Bom, aqui por curiosidade, vou mostrar para vocês um pouco. Isso é uma molécula que foi calculada por cálculos quânticos, mesmo resolver a equação de Schrödinger, e você chega, né, facilmente aqui naquele orbital mais ligante. Então você tem um orbital híbrido aqui, S, aqui e aqui, e você tem aqui, né, um S, ligando com todos eles. Aqui a gente já começa a ver a separação, né, de cada um deles. Ok? Nós vamos ter os antiligantes, né, como estão mostrados aqui. Aqui são os outros, né, ainda do tipo sigma, tá? São os não ligantes aqui. Esses aqui são totalmente ligantes também. Isso surge de um cálculo, né? Agora, o que é mais legal é a parte de orbital π. Então, nós vamos ver que esses orbitais π aqui são os ligantes, tá vendo? Esse é o orbital π ligante. Nós temos dois, o equivalente desse, mas quando o orbital π aqui está invertido, ó, em relação aos outros. Então, nós temos os orbitais antiligantes, completamente antiligante. E esses dois aqui, ó, que não tem participação do nitrogênio, tá vendo? Não tem, é só em cima do oxigênio. Esses são os dois não ligantes, tá? Então, esse é uma visão aí do nitrato para a teoria de orbitais moleculares. E, bom, então é isso que eu gostaria de falar com vocês. Um abraço.